Oi, mais uma vez, você que veio aqui assistir nossos vídeos do nosso canal Latitude 10. Hoje vamos falar de um assunto muito legal na geografia, vamos falar de fusos horários, tá bom? Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva-se, eu sou o professor Luciano e estamos aqui para levar um pouquinho de geografia para vocês. Vamos lá desvendar um pouquinho do que é esse negócio chamado fuso horário. Bom, primeira coisa importante, se você ainda não assistiu nossos vídeos sobre cartografia aqui do canal, que a gente já tratou aqui sobre coordenadas geográficas, sobre os movimentos da Terra, vou deixar o card aqui, tá, ao longo desse vídeo, para que você possa ir lá e já se inteirar melhor do assunto, porque algumas coisas você só vai entender assistindo esses outros vídeos. Vamos lá. Vamos assumir aqui uma coisa primeiramente, a gente precisa saber. Rotação da Terra, de oeste para leste, tá? E a Terra, uma esfera. Então, portanto, nós vamos ter durante o dia, ao passar do dia em vários pontos diferentes do planeta, diferentes horas, diferentes iluminações de tais pontos. Por isso nós temos o amanhecer, o meio-dia, o entardecer e a noite, porque a Terra, nessa sua rotação, nesse movimento em torno de si mesmo, vai fazer então e formar o dia. Ok, coisa básica, todo mundo já sabe. Bom, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui da história desse negócio, como que nós chegamos nisso aqui. Vamos lembrar o seguinte, lá atrás, até o século XIX, as sociedades não eram tão desenvolvidas tecnologicamente do ponto de vista de locomoção. Por exemplo, a partir do século XIX, nós temos um impulso maior da construção de ferrovias mundo afora. Isso fez com que as pessoas, então, começassem a circular. E criou-se um problema com isso. Como assim, professor? Olha, alguns pontos aqui da Europa, as pessoas começam a circular de um ponto para o outro, de uma cidade para outra, por exemplo, da Espanha, de um país, né, da Espanha para a Alemanha, para regiões diferentes, aí elas começam a perceber que as horas estão diferentes, mesmo ocorrendo na mesma faixa longitudinal, né? Longitudinal, mesma faixa longitudinal, eles percebem, ué, mas em tal cidade é tal hora e aqui é tal hora, tá diferente, isso aqui não tá legal. E começa a perceber que precisava ajustar os relógios de todo mundo, que todo mundo precisava ali ter um relógio bem ajustadinho. Então, é a partir dessa circulação de pessoas, desses fluxos, que começa a se pensar em como organizar melhor essa questão de horas pelo planeta. E aí, é claro que nesse momento nós vamos ter então uma mudança significativa. Em 1883, tá? Em 1883, a Sociedade Geodésica Internacional se reúne em Roma, na Itália, tá? Para fazer um acordo. Que acordo? Uma conferência, a Conferência Internacional que definiu os fusos horários. Sim, definindo fusos, dizendo o seguinte, olha, agora todo mundo vai ter que adotar um fuso. Todo mundo que estiver no mesmo fuso terá a mesma hora para evitar essa confusão. E então, o que eles fizeram lá? Nesse momento, em 1883, já se sabia que a Terra era redonda. E, portanto, como tal, uma circunferência tem 360 graus. Olha aqui, 180 para oeste, 180 para leste. Portanto, 360. E que um dia tinha 24 horas. Né? Já se sabia que o dia tinha 24 horas, então 360 dividido por 24, eu tenho 15 graus da superfície terrestre. Então, convencionou-se dizer que a cada 15 graus da superfície terrestre, teríamos um fuso horário, ou seja, aqui seria uma hora, aqui seria outra hora, aqui outra hora, outra hora, outra hora, e assim por diante. Então, é a partir dessa conferência em 1883 em Roma que as coisas começam a mudar. Mas ainda havia um outro detalhe para ser ajustado. Em 1884, numa nova conferência em Washington, capital dos Estados Unidos, tá? Em Washington, em 1884, foi então definida a conferência para definir, na verdade, né, para definir o meridiano, a conferência do meridiano assim chamada, definir o meridiano central, o meridiano de Greenwich, esse bonitão aqui, ó, o meridiano de Greenwich como o meridiano central do planeta. Professor, isso eu já vi em geografia que tem um pouco a ver com o eurocentrismo, a Europa no centro, né? Aliás, eu trouxe um mapa aqui, né? Uma projeção de Mercator, né? Que mostra bem o norte, bem maior do que, né, os países do sul. Mas isso aqui só para a gente poder explicar melhor, tá bom? Mas aqui mostra bem a Europa ao centro, aquela coisa toda. Pois bem, o meridiano de Greenwich foi adotado como meridiano principal, entre outros motivos ideológicos, né?
essa questão de Londres, né, o centro, a Europa, mas tem uma coisa bem legal, o antimeridiano dele. O antimeridiano a leste e a oeste, aqui nesse ponto onde ele se emenda, né, já que a Terra é redonda. A gente tem aqui, ó, a linha internacional de mudança de data, ou antimeridiano, ou linha internacional de data, assim também pode ser chamado. O que eu quero chegar? Esse antimeridiano, essa região do planeta, essa faixa, que é essa aqui, é essa mesma aqui, é uma área do Oceano Pacífico pouco habitada, com poucos países, alguns arquipélagos, né, alguns países ali em forma de arquipélago, então facilitou para passar uma linha onde nós temos a mudança de data. Lá na frente a gente vai entender por que foi importante ser Greenwich aqui e essa linha internacional nesse ponto, justamente para facilitar a nossa vida, o cotidiano. Vamos entender melhor. Bom, a gente já viu um pouco da história, como que isso aconteceu, né? Por que foi feita essa mudança toda e adotando esse fuso. Os fusos horários, eles são divididos da seguinte forma. Para leste, nós temos os fusos positivos, tá? Até de 0, né? 0 de Greenwich, de 1 até mais 12, tá? Aqui tá mais ou menos porque é mais 12 aqui, menos 12 aqui. Assim como aqui, ó. Mais 12 aqui, menos 12 aqui, mais ou menos, tá? E nós temos de menos 1 a menos 12. Então nós temos 12 fusos para cada hemisfério oriental e ocidental. Lembrando que a Terra é dividida em hemisférios. Nós temos hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério oriental, hemisfério ocidental, né? Ou também chamado de leste, oeste. Quem perdeu as aulas, vai lá correndo ver, tá? E aí, nós vamos conseguir fazer os cálculos de horas, de saber qual é a hora. A Terra não gira de oeste para leste, portanto, a trajetória aparente do Sol que nós temos é que ele nasce sempre no leste. Então, as horas a leste são mais adiantadas, as horas a oeste são mais atrasadas. Por isso que nós temos essa diferença. Agora vamos lá, vamos prestar atenção aqui. Bem legal isso aqui. Se eu estou em Brasília no fuso -3, né? O fuso oficial do Brasil, a hora oficial do Brasil, no fuso -3, e eu quero fazer uma ligação para Rondônia, no fuso -4 deste mesmo país, eu quero fazer uma ligação 8 horas da manhã e eu estou em Brasília, eu não posso ligar às 8 horas de Brasília, eu tenho que ligar às 9 horas de Brasília, porque aí sim serão 8 horas da manhã em Rondônia. Senão eu vou ligar às 7 horas da manhã para a pessoa que está em Rondônia e a pessoa talvez não esteja no horário de trabalho. Então, por isso que é importante a gente entender um pouco de fusos horários, inclusive, para que a gente não perca voo, para que a gente não perca a prova do Enem, né? Por exemplo, a prova do Enem ela é aplicada segundo o fuso de Brasília. E se você não ficar ligado, né, e ficar pensando, você mora em Rondônia ou no Acre, por exemplo, que o fuso é diferente, e você for achar que é o seu horário local, você vai, com certeza, perder a prova. Hoje em dia, bem poucos estudantes cometem esse erro, mas no começo, quando o Enem começou a ficar mais popular, acontecia bastante esse tipo de situação. Bom, tranquilo até aí, né? Fuso horário, de boa. E aí a gente precisa pensar no seguinte, os países eles podem adotar o fuso de acordo com suas necessidades. Nem sempre nós vamos ter o fuso com essas linhas retinhas. Aliás, nunca temos. Por quê? Porque essas linhas, elas não condizem, por exemplo, com as divisões dos países, das regiões, das suas províncias, estados e assim por diante. É o exemplo do Brasil. Nós temos o fuso de Fernando de Noronha, nós temos o fuso de Brasília, o fuso, vamos colocar aí de Manaus, e o fuso de Rio Branco. E são fusos diferentes, respeitando limites territoriais diferentes dos nossos estados. Já Pequim, né, o fuso horário de Pequim, ele é o mesmo fuso horário para as outras regiões da China. Olha que interessante, a China, mesmo sendo cortada por 3 fusos diferentes, ela adotou apenas o fuso de Pequim. Aí alguém me pergunta, professor, mas então se às 7 horas da manhã está amanhecendo aqui em Pequim, ainda não amanheceu lá no Tibete, em outras regiões da China, em regiões mais afastadas? Não, ainda não amanheceu, mas eles resolveram adotar dessa forma e é a forma como a China usa. Um único fuso para todo o seu país. Cada país é livre para adotar esse tipo de fuso. Nós temos, por exemplo, o caso da Venezuela, aqui na América do Sul, que ela utiliza, por exemplo, o fuso fracionado, 4 horas e 30 em relação a Greenwich. Aliás,
Quando vocês verem aí Greenwich, você vai encontrar essa sigla assim, ó, GMT. Quando você vai lá no seu celular ajustar o seu fuso horário local, vai aparecer assim, -4, -3, -2 em relação a GMT, que é o meridiano central de Greenwich, tá bom? Então, a Venezuela adota um fuso diferente, que é um fuso fracionado, de 4 horas e 30. Pouquíssimas regiões do mundo utilizam esse tipo de fuso, não é para a gente se preocupar com isso. O que a gente precisa entender é essa questão. A cada 15 graus de longitude, de faixas longitudinais, nós vamos ter um fuso horário. A cada 15 graus, um fuso horário. Então, portanto, se eu estou saindo do Brasil em relação, por exemplo, aqui, Mumbai, na Índia, significa, se eu fizer essa trajetória, tá? Se eu fizer essa trajetória, eu vou ter aí as horas, tá? As horas a leste aqui são bem mais adiantadas, então eu vou chegar cada vez mais tarde aqui se eu fizer essa trajetória. Tudo bem? Agora, vamos pensar o seguinte, a linha internacional de mudança de data, agora a gente vai falar dela, por que ela ficou nessa região do Pacífico, uma região pouco habitada. Percebam o seguinte, aqui, vou tentar explicar aqui melhor. Aqui são 2 horas da manhã, 4, 5, 6, 7, 8, 2 horas da manhã também. Nós temos a linha internacional de data. Se aqui é meia-noite, tá? Se aqui é 0 hora, aqui também é 0 hora. Como assim, professor? Se é 0 hora a leste da linha internacional de data, é 0 hora também a oeste da linha internacional de data? Exatamente. Só que de dias diferentes. É justamente nesse ponto que nós temos a mudança da data. A hora de um lado dessa linha e do outro será sempre a mesma, só que em datas diferentes. Olha só, se eu estou aqui em Los Angeles, nos Estados Unidos, e desejo fazer uma viagem para o Japão, por exemplo, para o Japão, e eu atravesso essa linha aqui, ó, às 10 horas da manhã, às 10 horas, eu estava aqui, era 10 horas, pá, atravessei pro outro lado, 10 horas também. Só que aqui era 10 horas do dia 10 e aqui 10 horas do dia 11. Ou seja, eu pulei um dia. Como assim? Porque aqui nesse ponto, o ponto mais a oeste e o ponto mais a leste, nós temos essa mudança de data, a linha internacional de mudança de data. Então, se eu saísse do Japão, fizesse o caminho inverso para Los Angeles, do Japão, eu saísse aqui e atravessasse aqui às 9 horas do dia 1º de janeiro, olha que legal, aqui era 1º de janeiro, 10 horas, 1º de janeiro, atravessei, aqui também são 10 horas, só que do dia 31, ainda não aconteceu o ano novo, já que a Terra é redonda, ela gira, aquela coisa toda, então aqui nesse ponto, que na verdade é aqui, né, não ocorreu ainda o ano novo, eu saí daqui, era ano novo, e voei para cá, não era ano novo. Às vezes a gente fica muito preso, porque a gente é acostumado a ver os mapas assim, esquece que essa parte aqui é também aqui, tá? Ela também está por aqui, já que a Terra é redonda. Então, quando a gente vai fazer uma viagem, por exemplo, dos Estados Unidos para o Japão, ninguém faz essa rota aqui não. Nós fazemos o oposto. Essa rota para cá, nesse sentido, tá bom? E vice-versa. Então, só para vocês entenderem por que essa linha ela ficou nessa região. Para que não tivesse, por exemplo, um país gigante, como por exemplo a China, a Índia, o Brasil ou os Estados Unidos, com uma população enorme, dividida, uma população em um horário de um dia e a outra população em um outro horário de outro dia. Isso seria um caos muito grande. Então, para que isso não acontecesse, nós tivemos então essa mudança. E o Brasil? Bom, vou deixar aqui para vocês a imagem do Brasil, para vocês entenderem melhor o fuso do Brasil. Lá em 1913, o Brasil tinha o mesmo problema da Europa com relação ao fuso horário, com relação aos horários, né? No Rio de Janeiro era um horário, em Recife era outro, não era muito organizado. Aí o presidente Hermes da Fonseca, ele decretou que o Brasil tivesse, então, portanto, 4 fusos. E esse decreto durou até 2008, só que percebam que o estado do Pará era cortado ao meio. O estado do Amazonas também tinha uma parte que não pertencia a grande parte do seu fuso ali, o fuso -4, e pertencia ao -5. Só que em 2008,
os nossos governantes resolveram mudar e editar esse decreto, né? Remodelaram e tiraram o Pará de uma condição de um estado cortado ao meio, passou a ser um único fuso para o estado do Pará e todo o fuso de Brasília, né? E o fuso do Acre de -5 deixa de existir, o Acre deixa de participar desse fuso -5 e passa a pertencer ao fuso -4 mesmo de Rondônia e de boa parte do Amazonas. Então, nesse momento, o Acre vem a ter o mesmo horário, por exemplo, que Manaus, né? Todo o estado do Acre. Só que, lá em 2010, juntamente na eleição presidencial, houve um plebiscito pedindo para que a população dissesse se ela aprovava essa mudança, porque houve uma questão natural, as pessoas ficaram muito incomodadas com ter que sair muito cedo para ir trabalhar, saía cedo para ir trabalhar às 7 horas e ainda estava de noite, isso incomodou muito por causa justamente do movimento aparente do Sol. E aí, portanto, em 2010 a população em plebiscito decidiu que não queria mais aquele sistema de fuso horário. E aí volta, tá? Volta o fuso de -5, tá? Volta o fuso de -5 para o estado do Acre e uma parte sudoeste do estado do Amazonas. E com isso, o estado do Amazonas e o Acre o estado do Amazonas vai ter 2 fusos, né? E o Acre passa a ter um fuso diferente do fuso de Rondônia. E aí passa a ficar 2 horas atrasados em relação a Brasília. Bom, pessoal, acho que deu para entender um pouco de fuso horário. A gente poderia brincar aqui com alguns cálculos, mas senão a aula ia ficar muito longa. A gente pode fazer isso em outro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, do nosso conteúdo. Se você gostou, não deixa de curtir e de compartilhar nosso trabalho. Tudo bem? Até logo e até mais.